trabalhar com reforço positivo não é ser permissível. Eu trago isso porque tem muita gente que acha que dentro da área do comportamento animal, a gente tem que deixar o animal fazer tudo o que ele quiser. E na verdade isso é uma falta de responsabilidade. Porque o animal ele precisa ser direcionado, ele precisa ser orientado, conduzido. Nós, enquanto tutores, temos a responsabilidade de auxiliar o animal em seu desenvolvimento, dar direcionamento a esse animal para que ele possa trabalhar o seu campo emocional, para que ele possa expandir o seu campo mental, para que ele possa acessar níveis mais elevados e assim seguir o seu processo de evolução. Quando nós olhamos para um animal e percebemos que ele tem muitos desafios a serem vencidos aqui, a gente precisa, de alguma forma, ajudá-lo. E essa ajuda, ela não vem de deixar o animal fazer tudo o que ele quer. Tem muitos que chegam até as curas com a medicina vibracional e também para atendimento comportamental, que trazem para mim que não conseguem dizer não para o animal, que deixam com que o animal suba até na geladeira e, enfim, o que vai me incomodar dentro de uma terapia com um animal é aquilo que incomoda o tutor. Porém, é da minha responsabilidade também trazer para o tutor que o animal precisa de rotina, que ele precisa ter horário para comer, horário para passear, horário para interagir com outros cães, é necessário, muito importante, inclusive. Entende? Tem que ter essa rotina e também trazer para o tutor que nós, enquanto seres que temos uma capacidade de discernimento maior e assim a gente pode ajudar o animal, precisamos mostrar ao animal o que é limite. Quando eu falo em limite, eu não estou aqui dizendo que o animal ele vai ter que ficar estático como um robô e não poder fazer nada. Não é isso. O animal ele tem e deve expressar todas as suas emoções, todos os seus comportamentos. Porém, o animal ele tem que compreender e a gente pode ensiná-los a não invadir, por exemplo, o espaço de um outro animal. Como? A guia, ela é uma ferramenta de cuidado, ela é um cordão umbilical, primeiro de tudo. Quando tu tá com uma guia na mão, passeando com o teu cão ou com o teu gato, tudo o que tu sente, ele vai sentir. É um cordão umbilical. A guia é um cordão umbilical. Antes de ser físico esse cordão, ele é energético. Então a tua energia está sendo conduzida para aquele animal. Se tu fica nervoso, ele vai sentir. Se tu está confiante, ele vai sentir. Tudo ele vai sentir. E é um equipamento de segurança, tá? Por que um equipamento de segurança? Porque pode ser que um outro animal que esteja passeando no parque, que tu está passeando com o teu cão ou com o teu gato, não goste de interagir. Se tu tá com a guia, tu tá ensinando o teu animal com técnicas específicas associadas, né, de reforço positivo, que ele não pode invadir aquele cão que não quer interagir. Então ali tu começa a ensinar o animal a ter um respeito, a ter um limite, que ele não pode invadir o espaço do outro, cão, gato ou até de uma pessoa. É muito, muito triste ir em uma praça enquanto as pessoas estão andando de bicicleta e o tutor, sem a guia, deixa o seu cão avançar na bicicleta daquela pessoa que está passeando e que não quer interagir com o cão, muito menos ser derrubada da bicicleta. O que é isso? Falta de responsabilidade, falta de limite daquele tutor. Geralmente o cão ou o gato que não tem limite é porque nós, tutores, não temos limite. Não reconhecemos os nossos próprios limites e invadimos o limite do outro. Essa invasão de limite causa muito problema. Porque aquele que está invadindo, ele nem sabe o que é limite. E aquele que está sendo invadido não é obrigado a estar sendo invadido. Então há uma grande distorção e há uma ilusão da sociedade achando que o animal ele não tem que ter limite, mas só compreensão.
tem que ter os dois, tem que ter limite e tem que ter compreensão. Eu tenho que compreender por que aquele animal está expressando aquele comportamento e eu tenho que ensinar que o animal não pode invadir limites dos outros, nem mesmo destruir uma casa inteira. Porque se está destruindo uma casa inteira, ele tem um problema emocional muito profundo que precisa ser tratado, primeiro de tudo. Mas o ponto aqui é o limite. Se o limite não está pré-estabelecido, vai ficar ruim a convivência em sociedade. E é assim para dentro do comportamento animal também, do espírito do animal. Se eu deixo um animal fazer tudo o que ele quer, invadir espaço dos outros, roubar a comida dos outros, não respeitar, o que eu estou agregando na vida desse animal? Do espírito, daquela consciência que está encarnada naquele corpinho ali. O que eu estou agregando para ele? São esses pensamentos, essas reflexões que a gente tem que trazer para dentro da nossa cabeça para que a gente possa auxiliar os nossos irmãos animais de forma coerente. Não dar limite, deixar fazer tudo, não é coerência. Um dia, conversando aqui com uma amiga, minha cliente amiga, ela me disse que a gente tinha que modificar essa fala, que não era sobre limite, que era sobre compreensão. Eu concordo em partes. Concordo sim, porque dentro da própria terapêutica, eu observo que se eu não compreendo aquele comportamento, eu vou estar submetendo aquele animal a determinadas situações que não são boas para ele. Então eu preciso dessa compreensão para passar isso, inclusive, para o tutor. Mas o limite, ele é algo distinto. Quando a gente estabelece uma linha, a gente delimita espaços. Se eu crio aqui uma linha entre nós, esse espaço é teu e daqui para cá é meu. Se eu passo daí, dessa linha, eu estou invadindo o teu espaço. É o mesmo com os animais. Os nossos animais não são obrigados a interagir com todos os animais que estão no cachorródromo. Os cães, eles não têm que interagir. Eles interagem se eles quiserem. Se o meu cão não quer interagir e eu fico puxando ele para ele interagir com um outro cão que está afoito querendo interagir, eu estou invadindo o limite do meu cão. E aí quem não tem limite sou eu. Quem não tem respeito sou eu. Então, são movimentos bem delicados que a gente precisa passar a observar para poder modificar essa estrutura que a gente criou de que todos os cães têm que interagir e de que se o cão rosna, ele precisa ser xingado. E, na verdade, o rosnado, ele só está avisando, tanto o gato quanto o cão. É tipo, sai daqui, eu estou te pedindo, sai daqui, eu não quero interagir. Sai. Aí, se a gente não respeita esse limite, o que o cão vai fazer? Ele vai morder o ar, como quem diz, eu tô te avisando, sai fora, eu não quero. Aí a gente não respeita e invade ainda mais o limite dele, ele vai morder. E aí, nessa mordida, é o fim da várzea. Porque ele vai aprender que não adianta ele rosnar, não adianta ele mordiscar o ar, ele precisa te morder para que tu pare. Então ele vai escalar o comportamento dele. Ele não vai rosnar, ele não vai morder o ar, ele vai só te morder. E aí o campo emocional dele vai estar muito ferido. Sabe por quê? Porque a gente ultrapassou o limite dele. Então veja como o limite é importante. E eu trago para nós, mas eu vou trazer para a situação de dois cães. A mesma situação ocorre, o cão 1 não quer, e está rosnando, está mordendo o ar, e o cão 2 está aqui, está aqui, está aqui, e o tutor está com a guia aqui, deixando o cão 2 fazer tudo isso no cão 1, e o tutor do cão 1 nem sabe o que está fazendo. Está ali submetendo o cachorro dele, segurando o cachorro dele para o cachorro interagir. Veja a falta de limite.
Aí o que esse cão 1 vai fazer? Ele vai morder o cão 2, porque ele já rosnou, ele já mordeu o ar, ele já avisou e não foi ouvido. Então ele vai morder, que é a última forma, a última alternativa de morder. Os cães não gostam de morder. Os cães mordem por necessidade, às vezes, de estabelecer limites. É delicado, né? Eu sei. Mas a gente precisa abrir nossa cabeça. Precisa. Precisa. Porque senão a gente vai estar desrespeitando os nossos animais em momentos simples que deveriam ser muito prazerosos, que é o de passeio. Então, eu convido todos aqui a prestar atenção no comportamento que o teu animal está expressando. E quando for passear com ele, passeia com ele, não fica no celular. Porque isso não é passeio para o animal. Né? Lembra do cordão umbilical. Se tu tá no celular enquanto teu animal ali tá passeando, não é um passeio de qualidade. Não tá criando uma conectividade com o teu animal, um elo profundo que deve ser construído. Faz sentido? Me conta aqui. Eu gosto de saber se faz sentido para ti, para vocês, essas informações.